Paz do Senhor, meu irmão, você é minha irmã, amém? Mais um vídeo aqui para o canal, amém? Hoje nós estamos aqui abrindo mais um trabalho aqui em nome de Jesus, amém? Com o podcast Tempo com Deus, amém? Que está no YouTube, o Grandão da Galileia. E hoje estou aqui recebendo duas convidadas mais que especiais, amém? Está do meu lado aqui a minha irmã, Evangelista Cíntia, que hoje veio para poder nos prestigiar. Amém, amada? Seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe, amém? Se apresenta aqui para os nossos seguidores que estão nos assistindo. Amém, glória a Deus. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Meu nome é Cíntia, né? Sou evangelista da Igreja Apostólica Rema, evangelista do Senhor Jesus. E enquanto a gente estiver aqui, a gente vai poder estar falando mais de Jesus, conhecendo o testemunho, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, eu gostaria que você focasse aqui nesse momento, em que o Senhor venha abençoar a sua vida. Amém, glória a Deus, amém? E hoje está aqui também como convidada hoje, Evangelista Camila, que veio contar seu testemunho abençoado, amém? Eu creio que você vai se impactar com o que vai ser falado aqui hoje, amém? E eu compartilho esse vídeo para poder chegar às outras pessoas, poder estar nos acompanhando, nos prestigiando, amém? Deixe seu like, ative o sininho, amém? Porque tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Irmã, seja bem-vinda ao nosso canal, amém? Que Deus abençoe. Prazer ter você aqui nessa gravação desse podcast. Que Deus abençoe grandemente sua vida, amém? E eu quero que você se apresentasse aqui para os nossos seguidores que estão nos assistindo, amém? Amém. A paz do Senhor. Eu sou a Evangelista Camila, sou esposa do pastor Marcelo, tenho 4 filhos e estou aqui para contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida durante todos esses anos caminhando com o Senhor, e eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitos. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto Tempo com Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém? Irmãos, o nosso podcast tem um oferecimento total de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Comandado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, amém? E vamos para o vídeo aqui que hoje Deus vai falar aqui através da nossa irmã aqui que está nos prestigiando, amém, irmã? Irmã, Amém. qual é a sua trajetória de vida na sua vida que Deus trabalhou na sua vida, e qual maneira para hoje você ser a pessoa abençoada por Deus, amém? Amém. O Senhor, Ele teve presente em toda a minha vida, né? Falar sobre a minha vida e não falar sobre o Senhor, não tem como. E o Senhor já fez muitas coisas, né? Quando eu era adolescente, né? O Senhor trabalhou muito na minha vida. E hoje, com o discernimento espiritual e amadurecimento, a gente consegue entender e enxergar que foi o Senhor. Uhum. Naquela época a gente não conseguia pensar dessa forma. É verdade. Né? E hoje, quando a gente para e olha para trás da nossa vida, a gente vê quantas coisas o Senhor fez, quantas coisas o Senhor nos livrou e tem nos livrado até hoje. Verdade. Só basta a gente se voltar para o Senhor. É verdade, viu? E eu creio que na nossa vida temos muito altos e baixos, né? E eu creio que a irmã também passou por isso, né? Sim, passei, com certeza. Nossa, se eu for parar aqui vai dar um livro, tá? Mas Na verdade, eu já tentei até escrever um livro. já tem um grande passo Mas aí, hoje né? é hora de escrever em vídeo. Hoje é a hora de falar, né? Mas eu já tentei até escrever um vídeo quando eu era adolescente. Na minha adolescência eu lia muito, eu gostava muito de ler romance. Naquela época não se falava muito em livros evangélicos, né? Uhum. E então eu lia muito livros românticos. E eu falei, eu vou fazer o livro da minha vida. Mas acabou que não deu certo, porque tinha pessoas no meu livro, né? E aí, infelizmente, eu não pude seguir. Né? Sim. Amém, glória a Deus. Eu sei que a irmã aí tem 4 filhos abençoados, né? Glória a Deus. E eu sei que tem uma bênção de Deus na sua casa, na sua família, né? Mas só antes de começar esse assunto, eu gostaria que você contasse um pouco, né, do Brasil, antes de você, né, se converter, como é que foi, né, se você já foi se a sua casa já era evangélica, seus pais, né?
Na sua trajetória, assim, como é que foi, assim, no início? Lá do Brasil, na sua adolescência, você já era crente? Você era uma família que buscava o Senhor ou não? Então, lá no Brasil, né, na minha adolescência, na minha infância, minha família, minha casa não era uma casa evangélica, porém, o meu avô, João Militão, ele era muito crente. Só que eu perdi meu avô, eu era ainda pequena. Só que a minha mãe, ela levou, como que eu vou dizer, uns usos e costumes, ela levou para nossa casa. Então, quando tinha uma campanha, minha mãe ia, me levava. Então, quando tinha oração na televisão, minha mãe botava um copo de água na televisão e fazia todo mundo beber a água da casa. Sim. Então, assim, tinha esses usos e costumes, né? Mas eu fui uma criança que fui criada nesse, mais ou menos. Sim. Né? Uma hora eu escuto música gospel, outra hora não. Outra hora estou na igreja, outra hora não. Meus pais, eles não eram evangélicos, eles bebiam, eles fumavam. E, então, assim, fui crescendo nesse ambiente. Mas sempre sabendo quem era Deus. Sim. E quando eu cresci um pouco mais, a minha irmã, a Carla, ela faleceu, ela casou e ela conheceu o Senhor, né? Também conhecia, né, meio termo, mas depois o marido dela fazia teologia para ser pastor, ela realmente era uma pessoa de Deus. E eu morei com ela 1 ano da minha vida, e nesse 1 ano da minha vida eu participei da igreja. E ali eu conheci o Senhor de verdade, né? Ali eu tive um encontro com o Senhor de verdade naquela época. Mas aí, o que acontece? A gente acaba pisando fora, né? E aí eu voltei de novo para o mundo. E depois eu conheci meu marido, né? O pastor Marcelo. Mas... Conheceu ele dentro da igreja? Não, fora. Conheci meu marido fora, só que a minha casa seguia os mesmos padrões da casa da minha mãe. Uma hora crente, outra hora não crente. Uma hora eu ouvia músicas do mundo, outra hora eu ouvia músicas, né? Mas sempre eu clamava ao Senhor. Eu sabia que eu tinha Deus, né? Porque eu tinha conhecido Ele lá atrás e quem conheceu o Senhor não tem como sair fora. Não tem como. E acabou que chegou um belo dia, eu descobri que estava grávida da Lavínia. E eu falei com o pastor Marcelo, estou indo na igreja agradecer a Deus por essa bênção. E aí ele falou, eu vou junto. Só que ele não conhecia o Senhor, ele não sabia nem quem era Deus. E aí a gente foi para a igreja para poder agradecer a Deus. E ali eu me encontrei naquela igreja. E aí no outro culto eu estava lá. No outro culto eu estava lá. E ele, ora ia, ora não ia. E até que se passou que ele foi. Nós ficamos naquela igreja por 4 anos. Depois desses 4 anos, nós saímos daquela igreja e voltamos para o mundo. E ali passamos um tempo no mundo. Mas sempre me incomodava porque eu tinha que ter o Senhor comigo. E eu falava com Deus. E nessa época no mundo, rapidinho, essa época no mundo, você passou um momento difícil sem estar ali em comunhão com os irmãos na igreja? Você achou normal esse momento que você viveu fora, quando vocês saíram? Para falar a verdade, quando você está fora, é tão oba-oba que você passa por problema, mas... Tá tudo bem. Tá tudo bem, tipo, você não enxerga que é um problema, né? Mas na verdade eu enxergava porque eu tinha o Senhor. Que algo te incomodava, né? Me incomodava. E eu no meu interior, sozinha, eu falava com Deus, né? Eu chorava com Deus, porque eu sabia da situação. Para você ter uma ideia, nós tivemos um momento que foi um livramento enorme do Senhor. Nós tínhamos um notebook em casa e faltou luz. Nós pegamos uma vela, não sei qual é a brilhante ideia da pessoa que botou a vela em cima do notebook. Para queimar. E o que aconteceu? Nós tínhamos bebido, né? Nós tínhamos bebido, eu e o Marcelo. E a vela ali. O que aconteceu? Adormecemos. Eu, Marcelo e a Maria Eduarda.
Adormecemos. E aí o que aconteceu? Quando a gente acordou, o vento tinha batido na vela, a vela tinha caído, tinha queimado todo o notebook, destruiu o notebook, mas só ficou no notebook. A casa podia ter pegado fogo, gente. Se você for ver, tinha uma tomada ligada, tinha tudo. Poderia ter explodido alguma coisa. Poderia ter tudo pegado fogo. O notebook estava perto de papéis, perto da bancada. Então, tipo assim... E o Senhor livrou. E eu entendi que era um livramento de Deus porque eu conhecia Deus. Ele não. Sim. E eu agradeci naquele momento. Eu falei, Senhor, obrigado por esse livramento. Então, assim, na verdade, quando a gente está no mundo, a gente não entende muito bem o que é luta, o que não é luta. Tá tudo andar, né? Tá tudo no oba-oba, todo mundo ali preocupado com o próximo final de semana, porque tem que beber de novo, tem que sair, tem uma festa não sei aonde, mas não se preocupa com realmente, de fato, o que é uma família, o que é uma vida de verdade. Você não consegue entender, quem tá lá não consegue perceber isso. Verdade. Sei que a gente tá no mundo, né? A gente fica cego para as coisas que Deus tem pra gente, né? Né, irmão? Com certeza. A pessoa no mundo, ela não enxerga as coisas de Deus. Ela enxerga aquela alegria momentânea. Digamos que, igual a evangelista falou, que pensava na festa, na próxima festa, final de semana, que ia beber, que ia acontecer, ia chamar fulano, chamar cicrano, os amigos dos copos, né? Vamos dizer assim. Mas as pessoas não enxergam o que o Senhor tem proporcionado, o que o Senhor tem para dar naquele momento. Só que aquela alegria ali é passageira. Aí você gasta todo o seu dinheiro, você, né, curte aquele momento, traz enfermidades para a sua vida, traz coisas ruins para a sua vida, e depois você vai chorar. Depois você vai chorar na tristeza, na depressão e tudo aquilo que você pegou naquele ambiente quando não tem Deus, né? É isso que acontece. Só que as pessoas que estão ali elas não enxergam isso. E só o Senhor mesmo para poder abrir os olhos, né? Porque se você for ver, o inimigo ele tampa, né? Os seus olhos, ele tampa os seus ouvidos. Por mais que a gente veja aquilo, mas assim, tá normal. Você acha natural. E como que é natural, gente? Uma criança dançar funk. Não é natural isso. Rebolando. Não é natural isso. Um gesto sensual, né? Para outras pessoas, marmanjo ver. Sim, então tipo assim, não é natural. Só que as pessoas não conseguem enxergar o absurdo que é, porque elas estão cegas. Verdade. Né? Porque o inimigo cega. Essa é a verdade. E naquele momento, assim, eu não conseguia ficar cega porque eu tinha o Espírito Santo, eu tinha o Senhor comigo. Então eu conseguia enxergar que não estava nada natural, que não estava nada bem. E foi quando eu comecei a clamar a Deus para que Ele enviasse no meu bairro uma igreja. Porque eu sabia que o Marcelo não queria ir para igreja nenhuma. Mas aí eu falei com Deus, falei, Senhor, coloque uma igreja onde eu me identifique, porque todas as outras igrejas eu já tinha ido. Mas nunca se identificou? Não me identifiquei, porque é real você se identificar e não se identificar. Você se sentir bem naquela igreja, né? Quando você se identifica. E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, coloca aqui no meu bairro uma igreja no qual eu me identifico. Porque aí, o dia do culto eu volto para dentro de casa e eu não tenho problema com o Marcelo. Esse era o meu pensamento, essa era a minha oração. Sim. Por quê? A gente sabe que o inimigo trabalha. Se eu arrumasse uma igreja que fosse longe, fora, e eu tivesse que pegar o carro para ir, que você está gastando gasolina, que você está perdendo tempo, né? E todas essas questões iam surgir no meu casamento, eu não queria. Então eu falei, Senhor, eu pego minhas próprias perninhas e vou para a igreja e volto para casa. E fui falando isso com Deus vários dias. E aí o irmão dele estava numa igreja que não era no meu bairro, era fora. E eu comecei a pesquisar no Facebook essa igreja. E aí eu pesquisava, eu via ele participando do culto, eu via ele cantando. E aquilo ali foi plantando no meu coração. Até que ele passou um dia no portão de casa, eu estava lavando roupa e o Marcelo estava lavando o carro. E ele passou e deixou um panfleto com o Marcelo. Aí eu fui e perguntei, o que é isso? A Marcela falou, vai abrir uma igreja do meu irmão aqui no bairro. Olha que bênção. Aí eu falei, mas só eu que sabia o que eu estava conversando com Deus. Falei, que dia que vai abrir?
E, enfim, aquilo ali abriu aquela igreja e o Senhor mandou aquela igreja ali só para me socorrer, porque eu era a única pessoa dentro da igreja. Passei vários meses eu sendo a única dentro da igreja. E o Marcelo, assim, do bairro, né? Vinha as outras pessoas, mas era junto com o pastor da outra igreja. E eu falei com o Marcelo, aí o Marcelo começou a rir. Uma vez, outra vez, e começou assim, né? E o Senhor nos abençoou para a gente comprar um carro. E eu falei com ele, eu falei, olha, agora que nós temos um carro, eu quero seguir. Você, o que você acha? Eu posso liberar o pastor? Porque só tem eu na igreja, tá pesado para ele pagar o arrendamento. Então, eu posso liberar o pastor e aí eu vou para a igreja lá em Santa Inês, em Vila Velha, nos dias de culto. E aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, ô Glória. Aí eu fui, sentei, conversei com o pastor, falei, pastor, se o senhor estiver aqui com o único propósito, só porque eu estou aqui, então eu quero liberar o senhor, que o senhor pode fechar, que a gente vai para lá, não precisa se preocupar comigo. Né? Agora, se o senhor tem um projeto realmente, que a gente continue aqui, amém. Mas se for por causa de mim, não se preocupe que eu vou com o senhor. E foi assim, ele fechou a igreja, porque estava pesado, ele fechou a igreja e a gente passou a congregar lá, lá em Santa Inês, uma casa em Vila Velha, e a gente passou a congregar lá. Então, assim, e ali o Marcelo começou a ir, outra hora não ia. E aquela situação até que estamos aí já há 10 anos. Olha, bastante tempo já, né? Eu acho que foi umas 10 anos, 9 ou 10 anos. Maria Eduarda foi batizada lá, Lavínia foi batizada lá, eu e o Marcelo se batizamos. E, enfim, estamos aí. E nesse meio tempo aí, com certeza teve alguns perrengues, não teve? E muitos. E aí que a gente provamos realmente nossa fé, né? Nesses perrengues que acontecem, né? Sim. Olha, desde quando eu conheci o Marcelo, a gente falava que a gente ia embora para os Estados Unidos. Mas nunca dava, né? E aí a gente falou assim, então, acabou, morreu, esquecemos o assunto, né? Porque vinha uma coisa, vinha outra, eu sempre esqueci o assunto, esquecemos o assunto. E aí quando chegou tivemos a Maria Eduarda, tivemos a Lavínia, e eu estava preparada para fazer uma bariátrica, porque eu era gordinha, né? E aí eu estava preparada para fazer uma bariátrica, foi quando falei com o Marcelo, um dia específico eu falei com ele, você quer ter mais filhos? E ele falou para mim, não, para mim tá bom, Maria Eduarda e Lavínia. Falei, você tem certeza? Porque se você quiser ter mais filhos, eu tenho, porque você quer. Para mim tá bom, mas se você quiser eu tenho mais filhos. E aí ele falou, não, tá bom. Falei, então eu posso fazer uma bariátrica? Ele falou, pode. Eu falei, você vai estar comigo, vai estar do meu lado, me apoiando? Ele falou, vou. Falei, então tá bem, então eu vou entrar no processo. O processo para bariátrica era 1 ano. E aí eu fiquei esse 1 ano fazendo processo de psicólogo, enfim. Quando chegou no final do ano, o médico ele te vê para poder te dar os papéis para você fazer os exames. E o que aconteceu? No meio do ano nós fomos fazer uma viagem. Nessa viagem eu sonhei que eu estava grávida de 2 meninos. Um era branco e um era moreno. Acordei, falei com o Marcelo, nós já tínhamos chamado para família pastoral. Falei, filhos espirituais, glória a Deus, eu recebo, levantei a mão. E aí o que acontece? Passou-se, isso era agosto, passou-se. Quando chegou em setembro, o Marcelo foi na casa do oleiro lá no Espírito Santo, uma casa de recuperação da igreja, para fazer tijolo, fazer essas questões, para ajudar. E aí o irmão virou e falou assim, a sua esposa, o Espírito Santo está trabalhando no útero da sua esposa e vai ser um varão. E gente, eu falava que eu não queria ter filho homem de jeito nenhum. Sangue de Jesus para ter poder eu ter filho homem, eu falava todas essas coisas. E enfim, e aí acabou que aconteceu que em setembro falou isso, ele chegou em casa e falou para mim, e eu falei assim, olha,
Eu não duvido de Deus, jamais. Eu conheço o Senhor, eu sei quem é Deus. Eu não estou entrando em questão de Deus. A minha questão aqui é que esse senhor, ele entendeu errado. Deus deve ter falado outra coisa para ele. Ele está de abstinência, porque está sem bebida, está sem droga. Então ele não entendeu nada do que Deus falou com ele. Deus deve ter falado outra coisa. E eu falei isso com o Marcelo. O Marcelo fez assim para mim e tudo bem. Passou-se, quando chegou no final de setembro, eu senti uma dor nas costas, que é uma dor característica de todas as minhas gravidez. E eu olhei para ele, e na hora que essa dor veio, o Espírito Santo falou no meu ouvido: o Senhor está trabalhando no seu útero. Nossa, eu levantei e falei, não. Eu levantei, fui para a cozinha fazer comida, enfim. No outro dia eu fui, levei um teste, passei na farmácia, comprei um teste para fazer o teste e fui pro meu trabalho. Chegando lá, esqueci do teste. Na hora do almoço, eu falei, vou fazer o teste. Fui fazer o teste, pois apareceu 2 listras. E naquelas 2 listras eu entrei em desespero, em pânico. Gente, vocês não sabiam o que é pânico, era eu. E eu andava no consultório médico que eu trabalhava, e eu andava para um lado, para o outro, estava sozinha, eu andava para um lado, para o outro, falando com Deus. Falei, não é possível, Senhor, não é possível. Eu creio que eu vou voltar lá e vai ter só uma listrinha. Eu voltava, tinha 2 listrinhas. E eu andava falando com Deus. Eu creio, Senhor, na tua palavra. E eu falava, vai ter só uma listrinha. Chegava lá, 2 listrinhas. Eu falava, não, impossível. Olha, mas eu fiz isso umas 3 vezes. Na terceira vez eu cansei, liguei pro Marcelo. E o Marcelo começou a rir no telefone. E eu falei com ele, para de rir. Por que você tá rindo? Ele falou, tô rindo porque eu tô feliz. Eu falei, para, eu não tô feliz. Olha, naquele dia começou o meu deserto. Na verdade, não. No outro dia eu não trabalhava, era numa sexta-feira. E aí eu marquei uma endovaginal pra mim e falei, eu vou lá fazer uma ultrassom. Vai ter certeza. Porque eu tô com alguma coisa. Porque grávida eu não tô. É alguma coisa hormonal. Porque grávida eu não tô, gente. Eu não tô grávida. Eu falava assim, eu não tô grávida. Eu vou fazer uma bariátrica. Eu não tô grávida. Porque o meu foco, o meu objetivo era a bariátrica. Era o meu eu. Era o meu desejo. Era a minha vontade. E aí, enfim, eu fui lá na endovaginal. E era um senhorzinho. E aí eu cheguei já assim, cheia de autoridade. Eu estava cheia da autoridade. Virei para ele e falei assim, olha, doutor, o negócio é o seguinte, desse jeito. O negócio é o seguinte. Eu fiz o teste falou que eu tô grávida, mas eu não tô grávida. Aí o senhor ficou olhando pra minha cara assim, tadinho. Eu não tô grávida, mas eu quero fazer para poder, porque eu devo estar com alguma doença. Aí eu falei, olha, eu quero que o senhor seja rápido. Sim ou não? Não precisa ficar enrolando. Ai, deixa eu ver o colo do útero, deixa eu ver. Eu quero que o senhor já fala sim ou não. Se tá ou não tá. Exato. Aí deitei. E aí o médico fez. Quando o médico fez, eu fiquei olhando pro médico, né? Eu vou ficar vendo a reação dele. O coração na mão e falando, eu não tô grávida. Eu não tô grávida, jamais. Eu tava tomando remédio todo dia, gente. E aí, enfim, o senhorzinho só apertou o botão. Na hora que o senhorzinho apertou o botão, foi o desespero pra mim, porque eu ouvi... Olha, aquilo, eu botei a mão na cabeça, e aí ele foi e falou, olha, eu vou ter que fazer por cima da sua barriga, terminar a ultrassom por cima da sua barriga, porque você já está de 5 meses. Eu falei, o quê? Nossa! Falei, o quê? Ele falou, sim, você já está com 18 semanas, 15 semanas, eu não sei quanto que dá. Falei, possível. Ele falou, você já está entrando no 5º mês. Eu falei, não, gente, impossível isso, eu não tô grávida. Ele falou, tá. E aí, eu descobri, assim, minha gravidez do Isaac. E ali naquele momento eu rejeitei, sempre tinha rejeitado. Eu passei o restante da gestação rejeitando. Não queria, não tinha felicidade.
não ria, não tirei foto de gestante. Ficou depressiva, foi? Depressiva, caí. Eu caí mesmo. Porque o eu foi abalado. E você queria muito a cirurgia. E aquilo ali era aconteceu um impasse ali, né? Você não podia fazer. Aí por isso que você decepcionou tanto que você não aceitava aquele bebezinho ali. O seu eu, né, cresceu muito mais do que uma criança ali. Atrapalhou tudo. Então, isso foi muito difícil para você, eu Foi creio, muito né? difícil. Ali eu passei num deserto. E nesse deserto o Senhor falava todo dia. Não tem todo dia assim, você toma uma porrada. Todo dia de manhã, quando eu levantava, era uma porrada que eu tomava. E aquilo ali foi me quebrando. Eu fui no pó. Eu não sorria, eu não conversava, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair, mas eu tinha que trabalhar. Eu ia para trabalhar para baixo. Eu não tinha alegria. Não passava a mão na minha barriga. Eu não tinha contato, eu não falava com a criança, eu não tinha nada. Eu fui no deserto. Aquele ali foi o meu deserto. E eu já estava de 8 meses. Aí nisso, eu tive um sangramento. E nós corremos para um hospital, eu tive que fazer uma ultrassom. E essa ultrassom eu tive que fazer de urgência. E foi num local, assim, de última geração. O local era de última geração. Tinha uma tela enorme na minha frente. Uma tela enorme para a doutora. Enquanto o senhorzinho lá, que eu fui no doutor, ele tinha uma televisãozinha desse tamanhozinho, preto e branco. E ele conseguiu, aí ele conseguiu ver que eu estava, né, grávida. E nessa que era a última geração, a cadeira levantava e abaixava. Era uma coisa que a mulher virou e falou bem assim, olha, e eu apreensiva, Marcelo, ela falou, olha, a doutora falou, olha, eu vou falar o sexo para vocês. Só que a gente já sabia o sexo, porque o senhorzinho já tinha falado. Que era homem, porque Deus já tinha também falado que era homem. Verdade. E o senhorzinho, naquela telinha dele, ele até viu que o Isaac tinha uma dilatação no rim direito. Naquela televisãozinha. E o negócio de última geração, ela falou, vou falar o sexo pra você. E eu, como eu falei, eu não falava, eu não conversava. Pra mim, sabe, se ela falasse o sexo ou não, pra mim era diferente, eu não tinha graça. E aí o Marcelo ficou calado, ela foi e falou, olha, é uma menina. O Marcelo chegou a dar um impacto pra trás assim, mas também não falou nada. Ela congelou a tela e mostrou pra gente, fez o desenho, olha, tá vendo aqui? É uma menina. Aí eu e Marcelo saímos lá de dentro, como eu falei, eu também não fazia questão, então ele só olhou pra mim e falou, não tô entendendo. Aí eu falei, nem eu. Aí ele falou, olha, então vamos parar com tudo, né, tipo, de ganhar roupa, ou de comprar roupa, até descobrir, porque eu ia fazer uma morfológica depois de um mês. Quando eu chegasse no meu 8º mês, eu ia fazer uma morfológica, que eu nunca tinha feito nenhuma ultrassom que tinha que ser feita importante, nem tomado remédio, nem nada, porque eu já tinha descoberto, já estava de 5 meses. Foi. Então, foi quando deu os 8 meses de gestação, e eu ia fazer a morfológica no outro dia, e aí ia ter certeza do que era. E o que acontece? Eu estava passando pelo deserto. E quando eu fui trabalhar, quando eu saí de casa, eu tinha que pegar um trânsito. Esse trânsito demorava mais ou menos 1h, 1h30. O trânsito da ponte. Quem é do Brasil vai saber que é na segunda ponte. É um trânsito. De manhã eu ficava ali 1h30 para chegar no trânsito. E nesse dia específico, era uma quinta-feira, e eu precisava estacionar perto do supermercado. Porque se eu estacionasse do outro lado era perigoso, porque eu saía de noite nesse dia. E aí eu sempre nesse dia falava com o Senhor para guardar minha vaga. E aí nesse dia eu saí de casa, né? Quando eu saí na garagem, eu liguei o som. Quando eu liguei o som na Cor da Vida, quem é do Espírito Santo também vai saber, quando eu liguei o som, estava começando uma canção. E ali eu não lembro mais de nada. E ali eu fui tomada pelo Espírito Santo. E fui levada no dia que eu perguntei para o Marcelo se ele queria ter mais filhos. Gente, foi algo surreal, uma experiência surreal. Eu estava fora e eu e Marcelo deitado na cama, e eu falava com ele,
você quer ter mais filhos? E ele falava, não. E aí Deus falava comigo, você perguntou para mim? Você foi perguntar para ele. Você não perguntou para mim se eu queria te dar mais filhos. Olha, aquilo ali foi assim, mais um soco que eu tomei. E ali, o Senhor falou tanta coisa comigo, me levou em tantos lugares naquele momento, que eu acordei depois, quando eu me dei por si, eu estava na vaga do estacionamento do supermercado. Como eu cheguei lá? Não sabe. Não sei, só Deus vai saber. Eu estava na vaga do estacionamento do supermercado, a música ainda tocava no rádio, a mesma música, e eu estava com a mão na minha barriga, eu não botava a mão na barriga, eu estava com a mão na minha barriga chorando e pedindo perdão. E pedindo perdão para o Isaac. Isaac, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E a música no rádio. E naquele momento, gente, é só Deus que faz essas coisas com a gente. É só Deus. Naquele momento, me invadiu um amor que vocês não têm noção. Tudo aquilo de ruim que eu estava sentindo, depressão, que eu não queria criança, que eu estava, sabe, me sentindo mal, aquilo tudo se transformou num amor de minutos. Tipo, eu não sei o que aconteceu. E eu passei a amar tremendamente. E quando foi no outro dia que eu fui fazer a morfológica, tem um vídeo, gente, gravado. Quando eu fui fazer a morfológica, a médica nem conseguiu falar. Porque na hora que eu vi, né, o órgão genital ali na tela, eu gritei, é meu Isaac, é meu Isaac. Eu gritei, explodindo, eu estava explodindo de felicidade. Não sei explicar essas coisas, só Deus faz com a gente. É as maravilhas que o Senhor nos leva a fazer, porque tem muitos aí que estão em depressão, que estão caídos, mas não tem força para recorrer, não sabe esperar o tempo do Senhor e não sabe pedir socorro, né? Acho que é mais difícil é você pedir socorro para Deus, porque as pessoas acham que é porque não vê, não existe. Né? Mas o vento a gente não vê, e o vento existe, o ar. E sopra no nosso rosto todos os dias, né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam que estão lá, estão no buraco, que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo. Mas Ele só está esperando você pedir ajuda, sabe por quê? Porque Deus é educado. Ele não sai arrombando, Ele não sai metendo o pé, Ele não sai invadindo, Ele é educado. Se você pedir, você vai ter. E então, ali, o que acontece? Eu fui... um amor avassalador, e nasceu. Logo depois nasceu o Isaac. Um menino forte, abençoado, e é guerreiro, porque nasceu com uma dilatação no rim, permaneceu com essa dilatação no rim, e hoje, depois de 6 anos, ainda tem a dilatação no rim, mas não tem infecção urinária, não tem nada... a não ser que ele teve 2 pedras nos rins, com 1 ano e meio de idade, mas ele operou. E, enfim, a história do Isaac é com pouca idade, mas com muita história, muito conteúdo. É um testemunho grande já. Tem um testemunho muito grande. É verdade, né, Cíntia? É muito lindo, né, o que Deus faz, né? Com certeza, o que Deus faz é algo que a gente às vezes não entendemos, mas o processo, depois você vê o resultado, você olha para trás e fala, Senhor, eu passei por isso, eu sei que eu errei, mas eu tive tempo de consertar, né? E isso é a essência de Deus ali na família, ali cuidando de vocês o tempo. E tem um temor grande por Deus no coração, né? E isso faz com que o Senhor se agrade. Ele fala assim, eu me agrado, filha, desse jeito aí que você é, dessa fé que você tem, não desistiu, eu me agrado disso. E é isso que o Senhor dá para a sua família, né? Que isso continue aí por anos e anos. É verdade, Amém. viu? E como foi a decisão de vir a Portugal? Foi uma decisão depois que Isaac nasceu, ou bem antes já tinha esse plano de vir para cá, ou depois que ele nasceu surgiu aqui a decisão de vir para cá? Então, como eu falei, não tem como falar da minha vida sem falar de Deus. E a decisão foi depois que o Isaac nasceu, sempre ardeu no nosso coração ir para fora do Brasil, né? Até o que eu já falei do Espírito Santo, dos Estados Unidos. Mas a gente nunca imaginou Portugal. Mas aí,
A gente falou, em Portugal. E o Isaac já tinha nascido. Então tá. Então vamos ver. Vamos tentar. E aí o que acontece? Quando eu trabalhei 5 anos num consultório odontológico. E aí quando eu tive o Isaac, era só eu e a doutora. E a doutora é maravilhosa. E era só eu e ela, né? Então se eu não fosse trabalhar, ela não ia. Então o que acontece? Quando o Isaac nasceu, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, se é pra gente... A gente não tinha dinheiro. Falei, Senhor, se é pra gente ir embora, eu quero... A doutora vai me mandar embora e o dinheiro que eu vou receber é porque o Marcelo vai. É porque nós vamos, na verdade. Porque ela não tinha motivo para me mandar embora. A gente se dava super bem, ela era maravilhosa. A gente não tinha motivo, eu fazia o meu trabalho direito. E aí ela foi, quando estava próximo de eu chegar, tipo assim, eu ia ter que voltar na quinta. Ela me chamou lá na terça, porque ela ia ter que fazer uma viagem. Ela falou, tem como você vir aqui, porque eu preciso falar com você antes de quinta-feira. Falei, sim. Quando eu cheguei lá, pensa numa mulher que estava chorando. E ela falava, eu não sei por que eu vou fazer isso. Eu não tenho motivo para fazer isso. Mas eu preciso te mandar embora. Eu olhei para ela. Entendeu na hora, né? Eu olhei para ela e falei, doutora, eu entendo. Não se preocupa, eu entendo. Ela falou, Camila, não fica com raiva de mim. Eu não sei por que eu tô te mandando. Eu acho que é porque você tem que ficar mais tempo com seu filho. E tipo assim, ela na verdade, ela não estava entendendo, ela não sabia. Mas eu sabia que era porque eu tinha que vir embora. E aí eu cheguei em casa e falei com o Marcelo. Eu falei, olha, pra gente ir embora. E aí a gente viu as passagens, comprou a passagem dele, porque o combinado ele ia vir em fevereiro. E eu só ia vir para setembro, depois que ele ajeitasse tudo, porque para setembro as crianças começam a estudar. Então foi isso que aconteceu. Quer dizer, mais uma vez Deus trabalhou na minha vida, né? E com permissão dele que nós estamos aqui. E aí foi que aí quando o Isaac estava com 5 meses eu descobri que estava grávida de novo. Mas a gravidez descobriu lá no Brasil? Sim. A passagem do Marcelo já estava comprada. Nossa, sério? E aí eu descobri que estava grávida de novo. E aquilo ali eu entrei em pânico. Pânico não. Eu fiquei anestesiada, porque o Isaac tinha 5 meses de nascido, 3 meses de nascido, 2 não, acho que foi 5. 5 meses de nascido. Eu nem faço mais conta. E aí foi que eu descobri, e eu fiquei calada, e eu falei com o Marcelo assim, vou dormir. Ele falou, tá bom, e eu fui dormir. E deixei ele com os 3, né, com Maria Eduarda, Lavínia e Isaac. E eu fui dormir, e eu dormi, gente, eu dormi a noite toda, igual um bebê. Quando amanheceu o dia, eu sentei na beira da cama, né, acordei, sentei na beira da cama, e fui agradecer a Deus, porque geralmente eu sempre faço isso antes de levantar. Falei, Senhor, obrigado por esse dia. Mas queria dizer para o Senhor que eu entendi. Eu entendi e eu sou muito obediente. O Senhor me deu outro filho, que é para poder saber se eu aprendi lá atrás. E eu aprendi. E aí o Espírito Santo me trouxe a memória, o sonho, o branco e o preto. E o preto não, o moreno, né? E aí eu fui e falei, Senhor, é isso? Vai vir um moreno? Porque era o branco e o moreno. E era o branco primeiro e o moreno depois. Eu falei, amém, obrigado, Senhor, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para o Senhor que eu aprendi, que eu entendi com a gravidez do Isaac e vou fazer diferente. E aí eu fiz diferente, eu amei, eu desejei, eu ensinei os filhos, né, a amar o Isaac pequenininho, a saber que ali dentro tinha um irmãozinho. E aí foi que eu não podia mais vir em setembro. Os planos mudou para outra data. Mudou porque eu tinha que vir rápido. E aí o Marcelo falou, olha, a gente precisa decidir, né? Que coisa, só cortar um pedacinho aqui que eu achei que o Senhor colocou no meu coração. Que coisa interessante, né? A primeira vez você queria muito a cirurgia.
E aí você ficou grávida, reclamou e tal, mas mesmo assim conseguiu passar. Agora era a viagem para cá. E o Senhor te deu outro filho para ver se realmente você tinha mudado. Para ver se realmente você estava firme naquilo que... Se você aprendeu realmente, né? Que coisa interessante o Senhor faz, né? Olha, maravilhoso. E tudo tem um propósito, né? O Benício, ele tem um propósito. E o Isaac tem um propósito lindo. E o Benício também tem um propósito lindo. E aí o Marcelo falou, olha, a gente tem que decidir se a gente fica, porque eu não vou deixar você sozinha. Eu não vou embora e deixar você ter criança sozinha aqui. Eu sou o pai, eu quero estar aqui. Ou vai todo mundo junto, ou vai todo mundo logo, ou não dá, porque em setembro o menino já nasceu. E aí o que acontece? Porque Marcelo veio em fevereiro e ele nasceu em junho, quer dizer, setembro. Falei, então vamos embora. Então vamos. Aí Marcelo veio, eu falei, vamos continuar. Marcelo veio e enfim. Depois só faltava eu vir. E aí o que aconteceu? No último congresso que teve dos jovens, o Senhor, ali tinha várias missionárias, apóstolas, e aí tinha uma que eu não lembro se ela era missionária ou se ela era apóstola. E o Marcelo foi lá fora, falou assim comigo, estava muito calor. Marcelo falou, olha, é a última oração, vamos lá na frente para receber a oração. Eu falei, tá bem. E ele foi, porque não tinha cadeira na igreja, estava todo mundo em pé ali, mover, sem cadeira nenhuma. E ele foi para frente e eu fui com o Isaac no colo, fui mais para frente, assim, só que eu não consegui chegar lá, eu fiquei no meio da igreja. E aí eu só sei que eu estava com a mão em pé, e veio essa missionária, o apóstolo, eu não lembro, pegou na minha mão, e eu estava de olho fechado, ela pegou na minha mão, e ela falou assim, você vai e você vai passar invisível. Você vai e você vai passar invisível, porque eu já estou cuidando de tudo. E te digo mais, você tem a chave da Europa. Aí eu, amém. E pronto. E ali fiquei, Senhor, que chave é essa que eu tenho? Aonde que essa chave tá? Tenho que fazer igual a mulher do Dragama Perdida. Procurar caçar essa chave. chave. Vamos arrumar a casa porque eu tenho que achar essa chave, porque eu quero a chave. Enfim. E aí foi o que aconteceu. Viemos, né? Eu tive que vir com 8 meses de gestação, sem ninguém saber. Não tinha laudo médico, não tinha nada. Uma barriga enorme, porque lembra que eu já era gordinha? Então o gordinho, quando tá grávido, é maior ainda. A barriga enorme, com 3 crianças. Porque hoje todo mundo vê Maria Eduarda e Lavínia grande, mas elas já foram pequenas. E elas vieram pequenas. E o Isaac pequenininho. O Isaac não tinha feito um aninho, porque eu cheguei aqui no dia 8 de abril e ele ia fazer um aninho dia 12 de abril. Então ele não tinha um aninho ainda completo. E viemos. E eu com barrigão, com um salto desse tamanho para tentar disfarçar. Não sei o que eu estava tentando disfarçar. Porque quando o apóstolo me viu, que ele me recebeu junto com o Marcelo, que ele me viu, ele falou, meu Deus, como que ela passou? Porque a camisa estava justa na barriga e a calça, leg preta, que geralmente grávida só usa essa roupa, né? Pelo menos na minha época. Aí, ele falou, meu Deus, como que essa menina passou? E detalhe, gente, eu tinha uma tesoura dentro da bolsa. Porque a minha pente brilhante de uma mãe pensou o quê? Vou levar a tesoura porque eu queimei literalmente as carroças e vim. A minha vida, ela se resumiu nos últimos tempos numa caixa de papel. E que depois essa caixa de papelão ia para o lixo. E eu vim. Eu falei, não, vou deixar essa tesoura que eu faço. Eu vou cortar a unha da criança, porque a criança não pode encontrar com o pai toda desleixada, né? Eu vou cortar a unha da criança e vou jogar a tesoura fora. A criança me deu tanto dor de cabeça que eu nem lembrei de cortar a unha e a tesoura passou na bolsa. É incrível. Como que passa uma tesoura numa bolsa no raio-x? E eu grávida, com aquele monte de criança. O Isaac, eu passei uma semana antes e a semana a seguir, para a viagem, eu passei dando maracujina para ele. Porque eu falei, já vai ficar maracujina no organismo, né? Para ver se dá uma acalmada, uma desacelerada. Não desacelerou, gente. No final da história, eu botei Dramin na mamadeira dele.
Não deu resultado. Ele queria derrubar o avião. Só todo mundo, gente da parte da frente, gente da parte de trás, todo mundo sabia o nome dele. Tanto gritar, Isaac. De tanto falar o nome dele, de tanto ele queria descer, ele escorregava assim, nas minhas pernas, assim, e descia e queria passar por debaixo dos bancos e gateando, ou senão ele pegava um voador gateando no corredor e ia. Os comissários, as aeromoças, todo mundo sabia quem era o Isaac. No final eu falei, gente, eu vou ser expulsa desse avião. No final perdeu a chupeta no avião. Ia procurar a chupeta. Eu cheguei para o moço e falei assim, vem cá, minha filha, em nome de Jesus, você não tem uma chupeta de emergência? Porque eu preciso de uma emergência para fazer o menino ficar quieto, para fazer o menino... Olha, mas foi uma luta que eu passei. Quer dizer, podia ser o quê? Olhada e, Exatamente. tem que investigar ela. Só que eu passei invisível, né? Lembra que Deus falou? E aí, no final da história, quando fui descer do ônibus no avião, acho que todo mundo tava querendo, porque todo mundo tava dando tchau pro Isaac. Tchau, Isaac! Tchau, Isaac! E ainda ele levou o fone de ouvido do avião. Levou, porque ele não queria soltar o fone de ouvido de jeito nenhum. E eu arrancava dos dedinhos dele assim, e ele gritava. Aí a aeromoça falou, pode deixar ele levar. Eu falei, obrigada, minha filha. E aí foi embora. Tchau. Mas todo mundo, assim, todo mundo, os passageiros, dando tchau, Isaac. Aí você se pergunta, como assim eu passei invisível, Senhor? Que isso é invisível? Se o avião já fez isso. Enfim, né? Invisível pelas autoridades. E na hora que eu fui passar na imigração, primeiro, eu tava na fila, gente, eu tava tão desnorteada que eu tava na fila que eu não sabia que eu tava na fila da imigração. Eu mandei mensagem pro Marcelo, falei, tô nessa fila, e tirei foto. Enorme a fila. Enorme, mas eu não sabia que aquilo lá era imigração, pra mim aquilo lá era vir pegar minha mala. Olha, eu tava tão ali com aquelas crianças, e eu falava, Maria Eduarda, vamos fazer o que todo mundo tá fazendo. Aí eu tava cheia de folha na mão, porque é muita gente, então as folhas das passagens aéreas, porque Marcelo fez eu imprimir tudo. E aí eu vendo o pessoal só com o passaporte na mão, Maria Eduarda, guarda essas folhas, vou pegar só o passaporte. Aí Maria Eduarda guardou as folhas, só o passaporte na mão. Aí na hora que, a estratégia com Maria Eduarda, na hora que eu fui entregar o negócio, o papel pro homem, o passaporte, vamos conversar, como se a gente tivesse... Veio só conhecer Portugal. Não, tá assim, nós somos a maior viajadeiras. Aí eu, Maria Eduarda, vamos conversar, tá? Ai, um beijinho no Isaac no meu colo. Ai, você, não sei o quê. Beijinho no Isaac. Olha, mãe, ele tá não sei o quê. Nossa, que lindo. E tipo assim, ignoramos o homem. Pra descontrair. Pra descontrair, pro homem achar assim, que a gente não tava apreensiva e nervosa. A gente tava super natural, como se a gente viajasse todos os dias. A gente tava assim, experiente com aquilo. Mentira pura, né? A gente tava ali nervosa, hein? Nervosa, apreensiva. E Lavínia segurando as calças e a blusa caindo. Eu falei, gente, eu vou pegar essa menina. Oh, meu Deus, me controla. Aí, enfim, o cara só carimbou, olhou pra minha cara, falou alguma coisa que eu não entendi, gente. Também não fiz questão de entender. Porque eu não ia perguntar, eu não ia fazer. Sorrisinho, peguei o passaporte e vazei. Caí dentro do outro lugar, que eu olhei e falei, mas a gente tá em outro mundo. Porque até as luzes muda a cor. Você tá do lado de cá, quando você pula pro outro lado, a luzes muda. Falei assim, gente, que coisa interessante, né? Depois, gente, a gente foi pegar o próximo avião pra vir pra Portugal, porque eu estava na França. E eles viraram pra gente, ainda falou que não podia carregar aquele monte de mala. Vai a gente arrancar as malas, tudo no meio do shopping, do aeroporto. Arrancar as coisas da mala, tentar enfiar uma mala dentro da outra. Olha... Que sufoco, né? Que sufoco. Falei, olha, realmente eu passei invisível. E aí foi que a gente caiu aqui, chegamos aqui. O Benício nasceu aqui, ele é o português. E depois de um tempo... com a maturidade espiritual, discernimento, o Espírito Santo manifestando, nós descobrimos a chave da Europa. A chave da Europa que eu tinha é o Benício. Nossa, que bênção, né? Porque o Benício, ele abre todas as portas da Europa pra gente. O título de residência dele saiu primeiro. Questão de segurança social. Se o dele não sair, fica travado de todo mundo. É uma coisa interessante, todo mundo fica travado, enquanto o dele não sai. Quando aprova o dele, aprova de todo mundo logo em seguida.
Então, assim, sempre é o Benício. Ah, médico da família. Se não for o Benício primeiro, esquece. O restante não tem. Não tem, é verdade. Sinal que quando Deus ele fala, né? As Ele coisas cumpre, acontecem. né? É a chave da Europa mesmo. Verdade. É a chave para tudo que vocês, né, conseguiram até hoje, né? É a chave, é ele mesmo. E o Senhor ali, ó, concretizou ali o seu sonho, o sonho não, a visão do rapaz, né, do senhor. Depois a missionária, que também Deus revelou para ela. Tudo isso é confirmação, né, que o Senhor abre as portas e ninguém fecha, pode ter certeza. E detalhe, gente, uma coisinha. Eu pedi perdão ao Manuel, né? Eu pedi perdão a ele porque eu disse que ele não entendeu nada, né? Mas eu pedi perdão a ele. E ele, assim, naquele momento da minha gestação e logo depois que eu nasci, depois que o Isaac nasceu, pensa num homem que era apaixonado por uma criança. É ele. Até hoje, ele me manda, quando eu boto foto do Isaac no Insta, ele manda coração, ele fala que tá morrendo de saudade do Zazaki, como ele chama. Ele e a esposa, na época, fizeram chá de panela, chá de bebê, né, de fralda, pra mim. Porque eu não... Eles fizeram o chá porque ele ama o Isaac como se o Isaac fosse filho dele. Todo o amor que eu não tive, assim, no relação de dar para o Isaac, ele deu no meu lugar. Então, Deus providencia todas as coisas e ele me perdoou. Nossa, que bênção. Hoje, quando o Isaac, né, depois que o Isaac estava maior, depois que o Isaac nasceu, além de pedir perdão ao Isaac na barriga, que isso é muito importante, eu também pedi perdão quando ele nasceu. E também repreendi e cancelei toda palavra de maldição que ele possa ter recebido. Eu também cancelei e rejeitei em nome de Jesus, porque isso também é importante. Pra vida uma mãe dele, né? falar isso para os filhos, uma mãe Tem um manifestar peso, né? isso. A Sim. mãe falando e o pai tem um peso na vida de um filho, né? Sim. E é muito, muito pesado para um filho carregar isso, né? E já tá na Europa, que já você chegou, e qual a dificuldade que enfrentou a partir do momento que chegou em Portugal? A dificuldade, assim, com a família, né? Porque tem muita, né? Tem muitas. Olha, uma dificuldade que quase ninguém sabe, são poucas pessoas aqui Então, sabem. hoje vai saber aqui em primeira mão, né? Primeira mão nesse vai saber a dificuldade que... Em primeira maior, mão. em primeira mão. mão. Exclusivo na tela. Em primeira mão. Mas lembrando que o Senhor providenciou todas as coisas. Primeira mão. Logo quando eu cheguei, eu falei que eu vim muito rápido. Então a gente não teve condições de juntar dinheiro, de ter dinheiro, essa coisa. E quando eu cheguei, o Marcelo ainda estava sem trabalho. Ele estava aqui desde fevereiro. Só que nós fomos para o interior. E no interior não tem-se muito trabalho, né? Em fábricas e nada disso. E não tem-se muito trabalho e a gente não tinha carro. Então o que acontece? Não dava para ele ficar indo para longe, a gente também não sabia como funcionava, porque só lembrando, nós chegamos aqui sem ninguém, a gente não conhecia ninguém, não tinha um amigo, não tinha um primo, um conhecido, não tinha ninguém, zero, era só eu, ele e eu, e as crianças. E aí o que acontece? Ali, a casa primeiro não comportava gente. Eu não tinha geladeira. Meus 3 primeiros meses eu fiquei sem geladeira. Quem me abençoou com uma geladeira foi o pastor Ronaldo e a pastora Etiana. Que ali o Senhor enviou eles deram uma geladeira pra gente. Mas eu fiquei os 3 primeiros meses sem geladeira. Ixi, gente, a minha mesa não tinha pé. Não tinha pé, a minha mesa era cheia de caixa embaixo, os pés dela eram as caixas de televisão, caixa de compras assim, que nem era nossa, tá, gente? Era caixas que a gente ganhou, caixas de máquina de café, essas coisas. E ali não comportava a gente, não tinha o banheiro, não tenho nem como explicar, gente. Se quiser depois envio foto. Mas não tem nem como explicar, porque é algo assim que vocês vão pensar assim, meu Deus, como? Pois é. E ali, muita mosca, porque tinha uma vacaria na frente. E as vacas ficavam o dia inteiro gritando. E tem um cheiro forte também, né? Muito cheiro mesmo, muita mosca, que você não tem noção.
inseticida, aquele raquete, não resolvia. E aí o que acontece? A gente estava ali, o Marcelo sem trabalho. Quando eu cheguei, o Marcelo conseguiu um trabalho. E como era interior, mais complicado, mais difícil de se entender o que fala, né? E entender o trabalho. Enfim, ali naquele momento nós passamos outro deserto, que foi quando a gente ficou com fome. Mas a gente sentiu fome. As crianças não gostam do pão de forma que tem a tirinha aí do lado. Então a gente tira a tirinha e dá só o pão para a criança. O Marcelo levava essas tiras para almoçar. Então assim, ali foi muito difícil mesmo. E a gente não sabia o que fazer, eu não podia trabalhar, estava grávida com um monte de filho e não tinha como. E Marcelo muitas vezes não tinha gasolina no carro para trabalhar, que era perto, mas também não era tão perto para ir a pé. Mas muitas vezes ele foi caminhada de 1 hora de ida e 1 hora para voltar, depois de um dia de trabalho. E ali nós passamos fome. Teve um final de semana que a Maria Eduarda ela foi para a casa dos apóstolos. E eu agradeci muito a Deus porque ela tinha ido, porque eu não tinha comida naquele dia. Foi menos uma para poder alimentar, né? Menos uma. E aí a Lavínia virou para mim e falou assim: mãe, o que nós vamos almoçar? E a Lavínia é a menina das nações, né? Ela tem uma facilidade com línguas e enfim. E aí Deus me deu uma estratégia, porque a gente já tinha comido arroz puro no dia anterior. E tipo, já estava enjoativo, ninguém mais aguentava. E aí Deus me deu uma estratégia, eu falei com ela, vai ser arroz. Ela falou assim: de novo, então não quero comer. Aí eu falei com ela: não, menina, vamos comer, vamos brincar que a gente tá, sabe aonde? Na China. Lá eles só comem. Olha, gente, hoje eu ri, mas na época era de chorar, de olhar aquela menina. Hoje a gente ri, né, acha graça, mas eu falei com ela, vamos brincar que a gente tá no Japão. Lá eles só comem arroz. Aí ela pegou um lápis dela de escola e aí ficou fazendo que era aquele negocinho que eles comem, que eu esqueci o nome agora. E aí eu fui também, fiz junto com ela, né? E nesse dia a Marcela estava trabalhando, que tinha levado as cascas de pão para ir almoçar. E foi triste, foi duro, mas vencemos, estamos aqui, o Senhor proveu, o Senhor colocou nas nossas vidas a Fernanda, que vai estar aqui semana que vem. Verdade. E ela, sem conhecer a gente, morando ali na mesma vila que a gente morava numa vila igual, eu falo que é igual do Chaves, tinha até a bruxa de 71. A vila era igual do Chaves, e tinha realmente a bruxa de 71 lá. E aí, a Fernanda foi um dia, bateu na minha porta e me entregou uma saca de comida. E ela não sabia Do que estava acontecendo. o que ela estava fazendo naquele momento. Ela não tinha noção, gente, de entender e saber. Ela realmente foi guiada pelo Espírito Santo, por Deus, para poder enviar aquele dia pra gente. Naquele dia foi assim, uma felicidade dentro de casa, que como se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo. As crianças, tudo, deixa eu ver o que tinha dentro da saca. Então, assim, aqui eu acho que a maior dificuldade que a gente já passou foi essa. Foi logo quando a gente chegou. Depois as coisas foram caminhando, o Senhor foi abrindo as portas e a gente acabou saindo do lado interior. E enfim, eu acho que isso foi foi a primeira, assim, mais difícil foi essa. É verdade, né, Cíntia? E lembrando, né, que recentemente a irmã teve uma filha casada, né? Tive. E foi só bênção de Deus, né? Como foi a experiência de casar uma filha? Experiência que eu vou chegar lá também. Eu também. Qual foi a experiência? Olha, a experiência foi assim, um misto, né? Porque eu lembro quando eu orei, várias vezes, orei por ela, pelo esposo dela. E, gente, você vê que esse esposo chegou, você fica assim, nossa, sabe, impactada com o poder da oração, com o poder de Deus. E eu orava muito, eu falava muito: Senhor, eu quero um homem que seja segundo o seu coração. Senhor, que o pai que o marido dela seja como o pai.
trabalhador. E todas as características assim que eu orava específico, claro que ele não é perfeito, né, gente? Eu não estou falando aqui que ele é perfeito. Sim, sim. Mas todas as características que eu lembro que eu orava, ele tem. E é incrível, incrível, incrível. E falando um pouquinho dele, ó, te amo. Falando um pouquinho dele, ele é a minha Ruth. Eu costumo sempre falei isso no dia do casamento, porque o Marcelo, ele foi para a Bélgica, todo mundo sabe, né, que ele foi para a Bélgica ao trabalho, e eu fiquei sozinha com 4 crianças, porque a Maria Eduarda ainda não estava casada. E eu fiquei sozinha aqui com 4 crianças. E embora elas são grandes, mas não quer dizer que não sejam filhos, né? E não quer dizer que você é adulta e que você é responsável por todos eles, independente da idade da criança ou não. Com certeza. E aí, pensa num cara que cuidou de mim. E ele nem sabe o tanto que ele cuidou de mim. Ele não sabe. Porque ele mandava mensagem: o que nós vamos fazer hoje? E era aquele dia que eu estava assim, mais triste, querendo o meu marido. E aí ele falava: o que nós vamos fazer hoje? A senhora gosta de franguinho com batata? Eu falava: gosto. Então eu vou ir fazer para a senhora. E ele ia lá para casa, e ele fazia, ele cozinhava. E aí a gente ria, brincava. Então, tipo assim, ele cuidou de mim. Ele esteve comigo, ele cuidou de mim. E isso é uma qualidade que eu vejo nele. Porque muitos não iam estar preocupados com a sogra. Não tô nem aí pra sogra. Sabe, a sogra, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero sair com a minha namorada. Eu quero curtir com a minha namorada. Na casa da sogra eu não posso nem chegar perto da minha namorada, não posso nem dar um beijo na minha namorada, então... Eu saí que é melhor, que eu fico mais à vontade, né? E não, ele ficava lá, os dois, ela e ele. Então, assim, foi um gênero que eu pedi pra Deus mesmo, de verdade. As orações foi ouvida, né? Foi ouvida. E o casamento foi lindo, né? O casamento foi lindo, foi tudo direcionado por Deus. O Senhor cumpriu o desejo do coração dos dois, que era casar com o primeiro namorado, o primeiro noivo. Então, eles conseguiram, eles cumpriram. E a gente fica muito feliz, né? Muito feliz que tudo tá caminhando, dando certo. Graças a Deus. É verdade, Cíntia. Você quer acrescentar alguma coisa, Cíntia? Não, isso é um testemunho maravilhoso, né? Que o Senhor, aí nós vemos as riquezas que o Senhor proporcionou para a sua família. E para você que está assistindo também, comece a ouvir a voz do Senhor, que tenho certeza que também você tem riquezas que às vezes nós não enxergamos, né? Que o Senhor Jesus venha abençoar cada vez mais a vida da evangelista, Amém. do pastor Marcelo, que é um querido na igreja, né? A Maria Eduarda, a Lavínia, eu acho ela uma princesinha. Agora assim. você vai soltar o pergaminho, porque é muito filho. O Isaac, o Benício. O Isaac, o Benício já tem dono, que é amigo do Heron e da Nina, né? Esse dia eu mandei mensagem para a Lavínia, né? Que eu acho ela uma princesa linda, é muito educada, ela tá muito diferente, né? Então eu tenho visto uma mudança muito grande na vida dela também. A Maria Eduarda também se tornou uma mulher aí casada com o Arthur. E é uma família linda. E eu tenho certeza que só tem coisas boas para vir de vocês, né? Que Deus abençoe poderosamente. Amém. Que a família é um presente de Deus, né? Muito. Verdade. E a irmã quer acrescentar mais alguma fala, algo? Quer acrescentar mais alguma coisa? Deixar uma mensagem pro seu esposo? Aproveite. Ontem foi Valentine's Day e o meu day foi com os meus filhos, foi com o Benício e com o Isaac. Ontem foi dia dos namorados, hein? Então aproveita e deixa aí sua homenagem, né, Tiago? É uma oportunidade, ele vai dizer, olha aqui, vai gostar. Aproveite, deixa aí. Olha essa câmera aqui, ó. Primeiro eu vou falar para vocês que estão assistindo, que acompanhou um pouquinho o meu testemunho. Eu quero dizer algo especial para vocês. Foi citado aqui pela evangelista Cíntia, das minhas filhas, dos meus filhos, no meu casamento. Nós não somos uma família perfeita. Nós temos defeitos, todos temos defeitos. Sabe, acha que eu sou assim bonitinha, mas eu não dou uns gritos com os meus filhos? Eu dou uns gritos com os meus filhos. Mas não tem coisa melhor do que você ter a família
que é direcionado pelo Senhor. Então busque isso do Senhor. Seja próximo do Senhor, ouve a palavra dele, ouve o Senhor. O Senhor, ele fala conosco a todo momento. Que seja você entrar no supermercado, que seja você sair do supermercado, que seja você ir para a academia. O Senhor, ele está falando conosco. Ele quer a gente. Ele gosta da gente. Ele quer nos aproximar dele cada dia mais. Quem se afasta é a gente, que é humano, que é carne. Mas a gente tem que estar sempre com o coração, com o pensamento, com todas as nossas ações voltadas para o Senhor. Porque o Senhor, ele tem uma vida pra gente boa, perfeita e agradável. E é isso que ele quer pra gente. E às vezes a gente pensa que o mundo é que oferece essas coisas porque eu vou pra balada, eu sorrio, eu brinco, eu faço churrasco. Mas a gente também faz essas coisas. Pelo contrário, eu acho que eu sou muito mais feliz, brincalhona, sorrio mais na presença do Senhor do que fora da presença dele. Então, eu queria deixar essa dica e também queria falar pro meu marido que eu amo você, que eu não poderia ter um marido melhor do que você e que o Senhor, ele sabe de todas as coisas quando ele nos uniu. Amém. Te amo. Amém. Aê. E é bom, eu vou falar para ele assistir o vídeo todinho. Todinho, que eu só final, falei. tem a mensagem para ele, né? Cíntia, quero agradecer aqui por a sua presença, tá? Que Deus abençoe grandemente, viu? E no próximo sábado é nós de novo, tá bem? Amém. Então, sábado estou aqui novamente, né, com fé em Jesus, firme e forte. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a irmã por ter aceitado o convite, tá? E eu creio que vidas vão ser impactadas com o que foi falado aqui hoje, tá? Sim. Que é um incentivo, né, para a pessoa que esteja passando o que você passou, né? Sim. Muito obrigado por tudo, tá bem? Eu que agradeço pelo convite. Como eu falei lá no meu Insta, nem o André Valadão foi convidado para estar aqui. Então eu me sinto honrada, eu queria agradecer imensamente. Amém. Que Deus abençoe esse Amém. projeto. Amém. E que pode me convidar de novo, que eu tô aqui de novo. Pode ter certeza que em breve tem mais com convite certeza. também. Amém. Amém? Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Cíntia? Não. Então, gente, obrigado por você que ficou até o final, amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Lembrando que no próximo sábado vai estar aqui comigo gravando com a Cíntia, a irmã Fernanda, que vem contar seu testemunho, que eu creio que vai ser impactante e que vidas vão ser alcançadas também, porque vai ser falado aqui no próximo sábado, amém? Que Deus abençoe sua vida até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Fique em paz, meu irmão. Tempestade na calmaria, teu amor me envolve, tua luz me guia em cada momento, em cada